Por que um programador ganha bem? Hoje eu vou explicar para você o que é a programação. Já aviso que esse é um conteúdo bem topo de funil, então se você já é programador, você já vai saber o que eu vou falar. Talvez esse conteúdo não seja muito para você. Esse vídeo não é uma indicação de carreira, por mais que eu ame o que eu faço e eu indico para quem gosta das coisas que eu gosto, mas não é uma indicação. Vou trazer aqui pontos importantes, pontos para ficar atento, pontos para você entender antes de se jogar de cabeça numa área de programação. Então, vamos começar. Bom, quando eu começo a pensar no porquê que o programador ganha bem, eu me pergunto o que é um programador. Um programador, quando eu paro para ver, eu não estou falando só de um programador front-end, eu não estou falando só de uma área de back-end, eu não estou falando só de uma área de redes, algo específico, eu estou falando no geral, tá? Bom, a gente sabe que teve muita evolução na tecnologia durante a pandemia, né? E muitos dos sistemas das empresas, das grandes empresas do mundo, tiveram que migrar para a internet, né? E isso acelerou muito a carreira de programação. Porém, falando um pouco do meu dia a dia, eu percebo o seguinte: quando você tem algum tipo de problema, automatização ou qualquer coisa que você queira criar, inventar ou fazer, quando você tem conhecimentos de programação, e você não precisa ser um expert nisso, deixo claro, quando você tem conhecimentos em programação, fica muito mais fácil você se libertar do que já é tradicional e do que as empresas vendem como soluções. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para simplificar o que eu quero dizer. Eu mexo muito com criptomoeda, eu compro e vendo criptoativos, é uma parte pequena da minha carteira, porque é um pouco arriscado, né? Então, nos meus investimentos, uma parte eu mexo com criptomoedas e eu acompanho alguns indicadores de mercado, como sobrevenda, sobrecompra, RSI, MACD, enfim. E tem algumas ferramentas, como por exemplo o TradingView, que você consegue programar alertas para te avisar quando alguma criptomoeda está sobrecomprada, por exemplo, que significa que ela está, perdão, sobrevendida, que significa que ela está sendo negociada por um valor abaixo de uma certa média móvel. Ou seja, para eu ter esse tipo de informação, eu preciso pagar. E não é barato. São questão de US$ 200 por ano. Isso dá uns quase R$ 1.000, pouco mais de R$ 1.000. Depende da promoção que você pega, mas esse não é o ponto. O ponto é que, com programação, você consegue, por exemplo, uma coisa que eu fiz, plugar numa API de alguma corretora, como por exemplo, tem a Binance, tem a Gate.io, tem a Max, MHC, eu acho que é assim que fala, MHC. E você consegue trazer informação em tempo real das criptomoedas e você consegue calcular esse tipo de indicador com tudo que tem na internet. Isso é muito louco porque você consegue plugar em alguma biblioteca de disparo de e-mail ou até criar um aplicativo se você tem conhecimento no teu celular onde você consiga disparar esse tipo de notificação e não ficar preso a esse tipo de sistema onde você precisa pagar várias centenas de dólares para ter. Esse é o ponto. Programação te liberta, porque é como se fosse um superpoder. E quando você fala de programação, você está falando de você falar a língua do computador, né? Ou seja, a gente vive num mundo onde as pessoas são reféns da falta do conhecimento. Sempre foi assim. Nós sempre fomos reféns da falta de conhecimento. Porém, quando a gente está falando sobre computadores, sobre internet, eu acho que a gente está na fase da humanidade onde nós temos a maior quantidade de informação disponível de forma gratuita. E o ChatGPT, eu vou trazer esse ponto porque é algo muito recente. O ChatGPT, 3 anos atrás, ninguém falava sobre IA. E lembrando, o ChatGPT não é IA, IA é um conceito muito maior. ChatGPT é uma vertente de IA, é uma LLM, um modelo de larga linguagem, Large Language Model, que é só um pouco do que é a gigantesca imensidão de IA.
né? E quando a gente fala de chat GPT, por exemplo, na nossa vida, o chat GPT é igual um Google. Ou seja, talvez você não saiba, mas o chat GPT foi treinado com toda a informação da internet de uns anos para cá, né? Se eu não me engano, até 2019 a primeira versão do chat GPT, ou seja, tudo que o chat GPT te fala, você consegue encontrar no Google, né? E por mais que ele te dê muito fácil, as pessoas cada vez menos buscam aprender as informações por causa da facilidade que a gente tem de consegui-las. Porém, quando você não usa uma ferramenta dessa para te literalmente te emburrecer, você consegue entender que quando você entende como um computador conversa, quando você aprende alguma linguagem de programação, eu, por exemplo, trabalho muito com Python e quem é da área talvez dê risada porque acha que Python é o cara programa em Python, o cara tá aprendendo. Eu falo mesmo, eu programo em Python, programo SQL, eu sou um cara de dados, então eu mexo também com Power BI, essas ferramentas, né? E tá tudo bem, porque com o que eu sei fazer em Python, eu consigo automatizar as coisas do meu dia a dia, como, por exemplo, notificações de indicadores, ou até mesmo agora eu estou trabalhando em um bot de trading, onde eu consigo automatizar decisões que eu já uso para comprar criptos, né? Só que eu não preciso mais mexer e criar relatórios em cima de lucro e as coisas em cima disso, né? Ou seja, eu tenho um superpoder, certo? E quando você aprende programação, você tem um superpoder. E as empresas já perceberam que o ser possui um superpoder muitas das vezes antes do próprio programador entender isso, né? Porque quando você é um programador que você só programa para o trabalho, a empresa está tirando o seu superpoder sem você usufruir disso para o seu bem próprio. E eu conheço muitas pessoas que são incríveis programadores que não usam isso no seu dia a dia. E tá tudo bem, é normal. Mas quando você percebe isso, é libertador, porque você começa a entender o porquê que programação é uma profissão diferenciada. Eu diria até que é uma das profissões com melhor custo-benefício de você estudar e entrar no mercado, começar a ganhar um salário legal. É lógico que é, eu tô sendo tendo uma opinião enviesada porque eu moro em São Paulo e em São Paulo temos muitas oportunidades, mas sem tirando essa parte das oportunidades, eu diria assim, não é em 6 meses como algumas pessoas dizem que você vai aprender, mas não necessariamente, o ponto é, não necessariamente isso precisa ser a sua profissão, né? Na verdade, você pode aprender programação como algo secundário. E você não precisa ser um jovem que fica sentado na cadeira 18 horas por dia aplicando as coisas que você sabe para poder entrar no mercado de trabalho, enfim. Mas o ponto é esse. Quando você percebe que você tem um poder por ser programador, você consegue aplicar isso em várias partes da sua vida. E você vai conhecer pessoas que aplicam isso também, porque parece que nessas horas faz sentido a lei da atração. Parece que é um papo de coach, eu sei que parece aquela positividade geralmente, na maioria das vezes, tóxica, mas real, isso acontece muito. Eu, por exemplo, sigo uma comunidade na internet, no Discord, que fala sobre cripto, e lá eu conheci um cara que ele trabalha na área de TI e aplica isso para cripto, e a gente batendo papo aprendeu muita coisa um com o outro, né? E, cara, eu acho que esse é o ponto. A programação paga bem porque você tem um superpoder e em outras profissões você também tem. O ponto é, você consegue se livrar de muitas das coisas que estão na internet te cobrando pela sua falta de conhecimento. Ou seja, você que não tem conhecimento em programação paga a conta de quem tem. Pegou? Você que não tem conhecimento de programação literalmente dá dinheiro para quem tem. E eu sei que é bobagem falar isso porque a maioria das profissões são isso, porém, o mundo com a internet é relativamente novo. Se você pegar a medicina, existe desde a Idade Média. Se você pegar computadores, existem de 40, 30 anos para cá, sabe?
Esse é o ponto. Aproveita que você tem esse superpoder e se inscreve no canal e dá um joinha. É isso, galera. Valeu.